Fala aí, sétimo ano! Vamos iniciar a nossa aula de matemática com a prof. Dilcleia. E na aula de hoje, o nosso assunto é propriedades da potenciação em Z. Em Z, o que é mesmo? Conjunto dos números inteiros. E o que nós vamos ver? Propriedades da potenciação. Importantíssimo para você, não perca nada. Agora, minha dica é, primeiro você escuta a explicação e depois você anota essas propriedades lá no seu caderno, porque você irá precisar, tá? Então, vamos lá, continuando. O objetivo para esta aula é conhecer e utilizar as propriedades da potenciação. Mas, para iniciarmos a nossa videoaula sobre propriedades, a prof trouxe uma coisinha aqui que eu chamei assim, ó, precisamos recordar. Vejam aqui a primeira conta, 320 vezes 7 deu 2.240. O 2.240 é um produto. O que é mesmo produto? Produto é o resultado da multiplicação. Aí tem a outra continha, 490 dividido por 80. É igual a 6, sobrou 10. O que é o número 6? Quociente. Quociente é o resultado da divisão. E trouxe uma potenciação para vocês recordarem. Quem é a base? A base é o 7. Quem é o meu expoente? É o 3. E o 343 é a minha potência. Então, são palavras que irão aparecer no decorrer da nossa videoaula de hoje. Estas palavrinhas, ó, produto, multiplicação, quociente, divisão. E quando eu tenho potência de base, base é quem? O número gigante da nossa potência, aquela que você escreve lá no seu caderno, caprichado, no tamanho da linha do caderno. Combinado? Então, bem-vindos à aula, que é sobre propriedades da potenciação dentro do conjunto dos números inteiros. Eu trago hoje como primeira propriedade é produto de potências de mesma base. Produto, multiplicação. Potência de mesma base. Base é um número grandão. O que eu faço? Conserva-se a base e somam-se os expoentes. Como assim? Exemplo, a elevada ao cubo vezes a elevada à sexta potência. Vejam bem, eu tenho produto, ó, a prof trouxe até em vermelho, a multiplicação, que refere-se ao produto. As bases são iguais. A é igual a A. O que diz esta propriedade? Conserva-se a base. Quem é a base? A letrinha A. E somam-se os expoentes. Quem são os expoentes? 3 mais o 6. 3 mais 6 é 9. Portanto, eu ficarei com A elevado a 9. Vamos fazer mais um exemplo desta propriedade ainda? Menos 2 elevado a 4 vezes menos 2 elevado a 6 vezes menos 2 elevado a 5. Primeira coisa que você vai olhar, as bases são iguais? Sim. Quem é a base? Menos 2, menos 2, menos 2. Observe qual a operação matemática que tem entre essas potenciações, que está em vermelhinho, vezes, vezes. Refere-se a produto. O que eu faço quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais? Conserva-se a base e somamos os expoentes. 4 mais 6 mais 5. Portanto, eu ficarei com menos 2 elevado a 15, ou a potência de 15. Tá certo? Essa é a primeira propriedade que a prof trouxe. Agora, como segunda propriedade, quociente de potências de mesma base. Quociente refere-se à divisão. Eu tenho potências de mesma base. Base é um número grandão. O que eu faço quando acontece este tipo de propriedade ou esse tipo de continha? Conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Vamos lá para o primeiro exemplo. Y elevado a 5 dividido por y elevado a 2. Veja o que a prof trouxe, ó. Quociente. Quociente é o quê? Divisão. Trouxe aqui em vermelho para destacar esta divisão. As bases são iguais? Sim.
Quem é a minha base agora? O y. O que eu faço para usar a propriedade? Conserva-se a base. Quem é a minha base? O y. E quando eu tenho quociente de potências de bases iguais, conserva-se a base, já fiz, eu vou subtrair os expoentes. O primeiro expoente é 5, o segundo expoente é 2. Subtrai, diminui, 5 menos 2 é 3. Portanto, eu ficarei com uma nova potência, y elevado ao cubo, ou y elevado a 3. Vamos para mais um exemplo desta mesma propriedade. Menos 10 elevado a 8 dividido por menos 10 elevado ao cubo. O que você vai observar sempre? Olhe se as bases são iguais, porque as propriedades, elas nos indicam que as bases têm que ser iguais, né? Já estamos na segunda propriedade. As bases são iguais? Sim. Qual a operação que está entre as duas potências? Divisão, ó, o prof trouxe em vermelho também, que refere-se a quociente. O que eu faço? Vou conservar a base, o menos 10. E na divisão de potências de mesma base, nós vamos diminuir os expoentes ou subtrair os expoentes. 8 menos o 3. 8 menos 3 é 5. Vou conservar a base, menos 10, e o meu expoente é 5. Fechado? Segunda propriedade, continuando as propriedades da potenciação dentro do conjunto dos números inteiros. Vamos para mais uma propriedade, FLOPT, potência de potência. Esse nome sugere alguma coisa? Nossa, prof, potência de potência? Então, conserva-se a base, multiplicam-se os expoentes. Mas o que é potência de potência? Isso daqui é um exemplo. Ó. Eu tenho menos 10 elevado a 2 elevado a 5. Quando eu leio potência de potência, porque eu terei vários expoentes. Então, para resolver esta propriedade, diz o seguinte, conserva-se a base. Quem é a base? O menos 10. Multiplicam-se os expoentes. Quem são os expoentes? O 2 e o 5. Multiplica, ó, fiz um vezes ali, ó, 2 vezes 5 é 10. Conserva a base menos 10 e o expoente agora é o nosso 10. Vamos para mais um exemplo? X elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado ao quadrado. Ufa! Ai, olha quantos! Eu tenho o número 2, o 3 e o 2, várias expoentes. O que diz essa propriedade? Conserva-se a base. Quem é a base? É o x. E o que eu faço com todos aqueles expoentes? Você multiplica todos eles. 2 vezes o 3, 6. 6 vezes 2 é 12. Então, esta propriedade ficará x elevado a 12. Essa é a terceira propriedade. Vejam que em nenhuma delas repetiu-se a operação matemática com os expoentes, tá? Sempre usamos outra operação matemática. Mas não terminou por aí não as nossas propriedades. Continuando, outra propriedade é potência de um produto. Produto refere-se à multiplicação. Eu tenho uma potência de um produto. Como eu resolvo essa propriedade aqui? Eleva-se cada um dos fatores ao expoente do produto. Que linda a frase, não é assim? Entendam sempre que vocês estão lendo. Eleva-se, elevada, vai ter um expoente. Cada um dos fatores. Fatores é o quê? São os números que eu multiplico, não é assim? Na multiplicação. E produto é o meu resultado. Então, vamos lá, vamos ver o que significa. Eu tenho mais 6 vezes menos 5 elevado a 2. Estão vendo aquele expoente 2? Esse expoente 2 refere-se a tudo que está dentro desse colchetes. Então, utilizando a propriedade potência de um produto, eleva-se cada um dos fatores. Quais os fatores que eu tenho? O mais 6 e o menos 5. Eu vou pegar o mais 6 e elevar ao expoente que tem ali, que é o 2. Multiplica. O outro fator é quem? O menos 5, que será elevado a 2. Isso é esta propriedade. Ela pode vir também um pouquinho como se fosse de trás para frente, ó. Assim, ó. A elevado a 7 vezes B elevado a 7.
Quando a gente olha uma propriedade, quando olha uma continha assim, a primeira coisa que você vai chamar a atenção de você é a base. A e B são diferentes, então eu não posso aplicar aquela propriedade lá da frente. Mas 7 e 7 são expoentes iguais, então você pode puxar ela deste jeitinho aqui, ó. Você coloca um parênteses e diz que o A vezes B elevado a 7. Esta dica aqui é o que mais a gente utiliza lá nos nossos enunciados de exercício, tá? E temos mais uma propriedade. A outra propriedade é parecida com essa, mas refere-se a quociente. Então, só é permitido quando eu tenho multiplicação ou divisão. E quando eu tenho potência de um quociente, que refere-se à divisão, eleva-se os termos da divisão, o dividendo e o divisor, ao expoente desta operação. A frase é mais complicada do que você resolver ele e ver o exemplo. Quer ver como é fácil? Ó, eu tenho menos 10 dividido por mais 2. Tudo isso elevado ao cubo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 10 elevado ao cubo e dividir por mais 2 elevado ao cubo. Isso é aplicar a propriedade. Só isso. Viu como é fácil? O expoente que está lá fora pertence a tudo que está dentro, porque eu tenho uma divisão. Novamente, a prof trouxe mais um exemplo assim, ó. X elevado a 7 dividido por y elevado a 7. X e y são diferentes, mas eu tenho o expoente igual, que é o 7. Esse 7 pertence ao x e ao y. Então, aplicando a propriedade como se fosse no caminho inverso, você pode escrever que o x dividido por 7, o x dividido por y ficará elevado a 7 fora do parênteses. Combinado? Vamos lá? Terminadas as propriedades. Mas agora, vamos exercitar, vamos ver se tudo está certo aí na sua cabeça? Nós aprendemos 5 propriedades e agora vamos exercitar essas propriedades. Como isso? Tenha em suas mãos seu caderno, seu lápis, sua borracha, sua caneta, tudo divertido e maravilhoso nesse caderno para você ter vontade de olhar o teu caderno. Porque se você mesmo não tem vontade de olhar, você acha que outra pessoa vai ter? Também não. Então faça com prazer o negócio, deixar bem lindo, caprichado mesmo. Para fazer os exercícios propostos na videoaula de hoje, você irá copiar o exercício pausando o vídeo. E depois que você já resolveu o exercício, você volta aqui na videoaula, clica ali e vê a explicação da prof. Tá? Que já está tudo resolvido. Assim, você coloca em prática tudo que foi visto, né? O que a prof explicou sobre as propriedades. E eu estou torcendo por você, tenho certeza que você irá acertar todos os exercícios. Então, vamos lá e faça mesmo o que a prof falou, tá? Exercício número 1. Então, está aqui, agora chegou a sua vez de copiar. Para isso, pause o vídeo. Agora que você já resolveu tudo, vamos à correção? Vamos lá. Aplique as propriedades de potência. Letra A. Menos 12 vezes menos 12 vezes menos 12 elevado a 2. Opa! Aqui nas duas primeiras não aparece o expoente. Quando não aparece o expoente, eu considero o número 1. Então, eu tenho que aplicar a propriedade. Vou conservar a base, que é menos 12, e vou somar os expoentes. Por que mesmo vou somar expoente? Porque é uma multiplicação de bases iguais. 1 mais 1 é 2 e 2 mais 2, 4. Então, ficará menos 12 elevado a 4. Espero que você tenha acertado essa, tá? A prof estava torcendo por você. Vamos lá na letra B. Menos 21 elevado a 4 dividido por menos 21 elevado ao cubo. Divisão de bases iguais, vou diminuir os expoentes. Conserva-se a base, menos 21. E 4 menos 3 é 1. Ficarei com a potência menos 21 elevado a 1. No entanto, menos 21 elevado a 1, você poderia ter escrito simplesmente o menos 21, que é o resultado já desta potenciação, tá? Na letra C, aplicando a propriedade, qual propriedade é essa?
potência de potência. Conserva-se a base. Quem é a base? Menos 7. O que eu faço com os expoentes mesmo na potência de potência? Multiplica os expoentes. Portanto, eu ficarei com 2 vezes 5, que é 10, menos 7, que é a base, elevado a 10. E na letra D, menos 2 vezes mais 11 vezes menos 3 elevado ao quadrado. Vejam, tenho todos os números diferentes. No entanto, o expoente 2 pertence a tudo que está aqui dentro. Então, eu irei escrever menos 2 elevado a 2, vezes mais 11 elevado a 2 e vezes menos 3 elevado a 2. Feito? Tudo certo? Continuando nossos exercícios da aula de hoje, hein? Espera aí, vamos lá, acertando tudo. Deixe esse caderno caprichado aí. Segundo exercício, você também irá pausar o vídeo agora. E agora que você já resolveu tudinho aí no seu caderno, vem corrigir comigo para deixar tudo explicado e não perca nada, tá? Se precisar, volte lá para assistir novamente a videoaula quando for necessário. Vejam, questão 2. Calcule o valor das expressões numéricas aplicando as propriedades de potência. Então, na letra A, nós temos 3 na 5 dividido por 3 na 3 vezes 3. Aqui nós vamos aplicar duas propriedades ao mesmo tempo. Vamos aqui para o quadro? Olha ali, a prof vai colocar aqui bem explicadinho, ó. 3 elevado à quinta potência, dividido por 3 elevado ao cubo, vezes o número 3. Como que eu devo resolver isso aqui? Na divisão, nós diminuímos os expoentes. Portanto, eu terei 5 menos o 3. E na multiplicação, eu vou somar os expoentes. Mas que expoente que está escondido neste número 3? Quando não aparece o expoente, você considera o número 1. Então, você irá fazer mais esse número 1. Lembrando que essa propriedade, ó, as bases são iguais, você repete a base. E aqui, neste caso, eu vou diminuir os expoentes, porque é uma divisão, e na multiplicação eu vou somar os expoentes. Então, 5 menos 3 é 2, e 2 mais 1 é 3. Vou ficar com a base, que é o número 3, e 5 menos 3, 2, e 2 mais 1, 3. Esta daqui é a resposta da letra A. Vamos lá? Vamos ver se você acertou também? Eu espero que sim, que a prof estava torcendo muito por você. Então, eu terei, repete-se a base, 5 menos 3 mais o 1, ficarei com 3 elevado ao cubo, que era o que a gente tinha resolvido. Agora, o exercício 2 dizia, calcule o valor das expressões numéricas. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3, 27. O mesmo resultado que está aí no seu caderno, não é não? Então, coloque um certo e uma estrelinha lá naquele certo para mostrar que você conseguiu fazer sem a professora ter que mostrar aqui na videoaula. Agora, vamos lá para a letra B. Como a letra A, prof, fez passo a passo, na letra B, vamos direto, ó. Eu tenho menos A elevado a 10 dividido por menos A elevado a 2 vezes menos A elevado ao cubo dividido por menos A elevado a... não aparece? O número é 1. As bases são todas iguais. Você vai conservar a base. Na divisão, diminui o expoente. Na multiplicação, soma expoente. Naquela última divisão, diminui expoente. Então, 10 menos 2 mais 3 menos 1, você conserva a base, menos A, e o resultado do expoente é o número 10. Menos A elevado a 10, ela é uma expressão algébrica, não tem como eu resolver. Vou parar por aqui, porque não tem uma solução para isso, né? Uma resolução, porque ele não tem valor numérico. Combinado? Agora, na letra C, vale a pena a prof mostrar aqui no quadro também, porque na letra C, nós temos
Uma coisinha que não apareceu nas anteriores, mas você já conhece isso, eu tenho um traço de fração. Traço de fração indica divisão. Então, nesse traço de fração, acima dele eu tenho 7 elevado a 4 vezes 7 elevado ao cubo, dividido por 7 elevado ao quadrado. Abaixo do traço de fração, nós temos 7 elevado ao cubo, dividido por 7. Então, você resolve isso separadamente. Fechando isso, resolvo o que está acima do traço de fração. Acima do traço de fração, nós temos aqui, ó, na multiplicação, vou somar os expoentes e na divisão eu vou diminuir. Então, eu ficaria com 4 mais 3 menos 2. Abaixo do traço de fração, 7 ao cubo dividido por 7, sozinho. Então, o expoente é 1 e na divisão eu vou diminuir ou subtrair os expoentes. Voltando lá, que já está tudo resolvido, aqui a prof trouxe explicações. Ficaríamos com 7 elevado a 4 mais 3 menos 2. Abaixo do traço de fração, 7 elevado a 3 menos 1. Qual é o resultado de 4 mais 3 menos 2? Então, eu tenho 7 elevado a 5, tracinho de fração e 7 elevado a 2. O que é mesmo traço de fração? É uma divisão. Então, olha lá, 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 2, eu tenho uma divisão de bases iguais. Você irá conservar a base e subtrair os expoentes. 5 menos 2, que vai dar 3. Volte ao enunciado, calcule o valor das expressões. 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que é igual a 343. Tudo certo, maravilhoso nesse caderno? Vamos continuar? Exercício número 3. Agora é a sua vez, você irá fazer, então pause seu vídeo. Agora que você fez o que eu pedi, que resolveu antes da prof, vamos à correção. Pergunta: quanto é a metade de 2 elevado a 46? Prof, metade de 2 na 46? Gente, a professora não ia colocar um negócio louco para vocês se vocês não pudessem resolver dentro de propriedades da potência. Vamos lendo aos pedacinhos. Lembra a frase que a prof já usou em uma videoaula? Você tem que ler e entender o que você está lendo. Transforme em frases, em palavras que você conhece. Quanto é a metade? O que é metade mesmo? A metade é dividir por 2, não é isso? Então, vamos lá. Volta aqui, ó. Aí eu tenho metade. O que é metade? Dividir por 2. Quem eu quero? A metade de quem? Eu quero a metade de 2 elevado a 46. Olha bem como ficou. 2 elevado a 46 dividido por 2. Eu tenho bases iguais. E na divisão de bases iguais, eu posso utilizar das minhas propriedades. Na divisão de bases iguais, você diminui os expoentes. E 46 menos 1, 45. Portanto, a metade desse, ó, eu tenho uma divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtraem os seus expoentes. Volte à pergunta. Quanto é a metade de 2 elevado a 46? A metade é 2 elevado a 45. Quem não acertou essa, tem a chance ainda de acertar aqui a número 4. Quanto é o triplo de 3 elevado a 18? Pausa o vídeo. E agora que você fez, vamos à correção? Tem que ter acertado essa antes do que a prof faz aqui, hein? Eu quero saber quanto é o triplo. O que é triplo? Multiplicar por 3. O triplo de quem? 3 elevado a 18 vezes 3. As bases não são iguais, gente. 3 e o 3. Na multiplicação de bases iguais, nós somamos os expoentes. O primeiro expoente é o 18 e o segundo expoente, por não aparecer, é o número 1. Então, eu vou somar o 18 mais 1 e obtenho 19, 3 elevado a 19.
Usei a propriedade da multiplicação de bases iguais. Conserva-se a base e somam seus expoentes. Muito bem, volte à pergunta. Quanto é o triplo de 3 elevado a 18? O triplo é 3 elevado a 19. Espero que você tenha gostado muitíssimo da videoaula de hoje, que foi sobre propriedades da potenciação dentro do conjunto dos números inteiros. Se precisar, volte o vídeo. Coloquem esses exemplos lá nos seus cadernos para ficar lindo, maravilhoso e você gostar de olhar o seu caderno, tá? E estamos chegando ao final da nossa videoaula de matemática de hoje. Obrigado por sua atenção, um beijo no seu coração da Prof. Gilcleia e até a próxima videoaula que espero por você. Tchau, tchau!